Olá e sejam bem-vindas a mais um episódio do 40 Mais Podcast, um podcast sobre perimenopausa, menopausa e saúde hormonal feminina. Então, no episódio anterior, nós falamos da progesterona e dos sintomas iniciais da perimenopausa. Falamos da ansiedade, do sono leve, da fome emocional e da forma como também isso vai aumentar a gordura abdominal. E hoje vamos então ao próximo capítulo, que é a perimenopausa tardia. Vamos falar sobre a influência dos estrogénios nesses sintomas mais tardios. Por isso, aqueles como os calorões, o nevoeiro mental, risco cardiovascular, saúde óssea e também o aumento do peso. No início, vamos começar este episódio a falar sobre a influência dos estrogénios nestes sintomas. Porquê é que estes sintomas aparecem e qual é o papel dos estrogénios? E depois vamos passar a estratégias práticas para ajudar a suavizar ou até eliminar estes sintomas mais chatos. Então, vamos começar com o papel dos estrogénios nos sintomas da perimenopausa tardia. Os estrogénios vão ser quase como guardiões do nosso corpo durante a vida reprodutiva. Eles protegem o coração, protegem os ossos, o cérebro e até o nosso metabolismo. E quando chegamos a esta fase da perimenopausa tardia, em que os níveis de estrogénios começam por ficar mais irregulares e depois começam a cair de forma mais significativa, o corpo vai começar a ressentir-se e começam a surgir então estes sintomas mais associados à perimenopausa tardia. Nos calorões e suores noturnos é porque os estrogénios ajudam o hipotálamo, que é quase como um termostato do cérebro, a manter a temperatura estável. Então, quando os estrogénios começam a descer, os níveis de estrogénios começam a descer, o corpo desregula a temperatura corporal e vem então o aumento da temperatura corporal, o aumento da vasodilatação, por isso é que ficamos todas vermelhas quando aqueles calores começam a subir, e o aumento também da sudorese, por isso suamos com mais facilidade. Muitas mulheres dizem que este sintoma dos calores e dos fogachos é de todos o sintoma mais incómodo. E é importante referir que estes calorões também estão associados à saúde cardiovascular, como vamos ver um bocadinho mais para a frente. Depois temos aqueles sintomas mais esquisitos, que é aquele nevoeiro mental, a memória, o esquecimento. Isto acontece porquê? Porque os estrogénios são super importantes para o cérebro. Eles regulam o fluxo sanguíneo, a neuroplasticidade e a produção de neurotransmissores, como por exemplo a serotonina e a dopamina, entre outros. Os estrogénios também são extremamente importantes para a produção de uma molécula que se chama BDNF, que é fator neurotrófico cerebral, e que é uma molécula que vai estimular a produção de novos neurónios e protege os neurónios que já existem. E por isso, quando os estrogénios começam a cair, os nossos neurónios já não estão assim tão bem protegidos. Para além disso, os estrogénios têm uma ação extremamente anti-inflamatória, o que protege o cérebro da neuroinflamação. Quando os estrogénios começam a cair, surge o brain fog, que é aquele nevoeiro mental, aquela dificuldade em encontrar palavras, esquecemos daquele termo ou daquela palavra, esquecer onde pusemos as chaves, onde é que temos que ir, coisas que estão na agenda e nós esquecemos completamente, perdemos o foco. Estes sintomas são impactantes, mas também são fisiológicos e na maioria das vezes temporários. Nesta fase o cérebro está quase como a tentar compensar a falta dos estrogénios, mas isto acaba por, na maioria das mulheres, estabilizar. Depois vêm as doenças cardiovasculares. Antes da menopausa, as mulheres têm um risco menor de problemas cardíacos quando comparado com os homens. O mesmo não se verifica no pós-menopausa. Isto porquê? Porque os estrogénios mantêm os nossos vasos sanguíneos flexíveis, controlam o LDL, aquele colesterol mau, e reduzem também a inflamação. Por isso, quando entramos nesta fase, o risco vai subir. Porquê? Porque nós temos vasos mais rígidos,
aumenta o risco de placas ateroscleróticas e, por isso, a probabilidade de infartos e de AVCs aumenta nesta fase. Os calorões frequentes podem também ser um sinal de alerta para a saúde cardiovascular. Depois vem a osteoporose. Os estrogénios protegem a densidade óssea, são muito importantes para manter uma boa densidade óssea. E por isso, com a queda dos estrogénios, nós aumentamos o risco de perda de massa óssea. E por isso aumentamos também o risco de fraturas. Para além disso, os estrogénios também estimulam o aumento da massa muscular. Com a queda dos estrogénios, nós aceleramos a perda de massa muscular, o que também pode aumentar o risco de fraturas. O aumento do peso. Qual é a relação deste sintoma com os estrogénios? Os estrogénios têm uma influência direta e indireta no nosso metabolismo. Também têm uma influência na sensibilidade à insulina e na distribuição da gordura. Os estrogénios fazem com que as mulheres tenham uma distribuição mais dita feminina da gordura. Quando começamos a perder os estrogénios, a gordura tende a ter uma distribuição mais masculina. O que é que isto quer dizer? Mais distribuição da gordura aqui na zona da barriga. Com a queda dos estrogénios, o sono também vai piorar, o que aumenta a resistência à insulina e tudo isso vai levar ao aumento da gordura abdominal e do peso, como já vimos no episódio anterior. E agora vamos às estratégias. Eu resolvi começar por duas estratégias mais gerais que vão ajudar a trabalhar todos os sintomas praticamente desta fase e depois vamos a estratégias mais específicas, incluindo a suplementação para cada um destes sintomas. Então, vamos começar pelas duas mais gerais, dieta mediterrânica e os fitoestrogénios. Nós vamos perceber no fim deste episódio que a combinação destes dois vão ajudar em todos os sintomas. Vamos então começar pelos fitoestrogénios. Os fitoestrogénios são compostos naturais que existem em algumas plantas e que se ligam aos nossos receptores de estrogênio, embora com uma ação estrogénica muito mais suave. Por isso, eles não vão substituir a hormona, os estrogénios, mas podem ajudar aqui a suavizar a transição da fase reprodutiva para a menopausa, especialmente em sintomas como os calorões, alterações do humor, proteção cardiovascular e de saúde óssea. A evidência científica é bastante positiva neste sentido. Os estudos mostram que os fitoestrogénios podem ajudar a reduzir a frequência e intensidade dos calores em cerca de 30 a 50% das mulheres, além de apoiarem a parte metabólica e os sintomas cerebrais cognitivos. A forma mais segura de usar os fitoestrogénios é pela via alimentar, através da alimentação. Isto porque eles vão estar presentes em diversos alimentos, como por exemplo, as sementes de linhaça, que já vamos ver como é que nós vamos usar as sementes de linhaça, vão estar presentes em algumas leguminosas, como feijão, lentilhas, grão de bico, alguns frutos e vegetais também, como os brócolos, bagas, cenouras, no alho, em grãos integrais, como a aveia e a cevada integral, mas longe, a léguas de qualquer outro alimento, temos a soja, é o alimento mais rico em fitoestrogénios, nomeadamente as isoflavonas, que são os fitoestrogénios mais bem estudados na literatura. Mas é preciso perceber que para o nosso corpo usar estas isoflavonas da soja de forma eficiente, a soja deve estar fermentada. Por isso nós temos como fontes alimentares o tofu, o tempê e o iogurte de soja, que são assim, para o nosso dia-a-dia, as melhores fontes alimentares de isoflavonas da soja ou destes fitoestrogénios. Também existe a suplementação, como suplementação de isoflavonas da soja, especificamente, ou alguns extratos de linhaça, ou então isoflavonas que nós vamos buscar a outras plantas.
O importante de referir aqui é que o uso de isoflavonas ou fitoestrogénios por via da suplementação não serve para toda a gente. É muito importante que esta prescrição seja feita por um profissional de saúde capacitado, porque existem várias contraindicações, tal como existem contraindicações para a terapia de reposição hormonal, e por isso é necessária a prescrição por um profissional de saúde. E agora vamos à dieta mediterrânica. A dieta mediterrânica parece básica, mas é uma das aliadas mais poderosas que nós temos nesta fase da vida, mas assim, sem sombra de dúvida. E muitas vezes nós dizemos assim, ok, eu moro em Portugal, eu como sopa, eu uso azeite, eu já faço a dieta mediterrânica. Mas isso está longíssimo de ser verdade. A dieta mediterrânica não é só usarmos o azeite, comemos sopa, achamos que estamos a comer os legumes necessários. Não, é um padrão alimentar bem mais complexo, completo e é baseado no que as populações do Mediterrâneo comiam tradicionalmente. Por isso, existem alguns requisitos que têm que ser cumpridos para nós dizermos que, ok, estamos a fazer a dieta mediterrânica e usufruir das vantagens que ela traz. Nomeadamente, nós temos que dar muito ênfase a produtos de origem vegetal, por isso os hortícolas, a fruta, as leguminosas, as sementes, cereais integrais, oleaginosas, têm que ser a base da nossa alimentação. Efetivamente, o azeite é a principal fonte de energia. Como fontes de proteínas, preferir peixe e marisco e leguminosas, quantidades moderadas de carnes brancas e laticínios e pouca carne vermelha. Outro dos requisitos é o uso generoso, digamos assim, de ervas aromáticas e especiarias como a canela, o cacau, o gengibre, para temperar e usarmos em todas as refeições. E depois, redução drástica do consumo de açúcar e produtos ultraprocessados. Um dos aspectos mais importantes e que muitas vezes a maioria de nós, a maioria das pessoas que vai à consulta, que até já tem algumas noções e tem uma alimentação muito cuidada, o principal aspecto em que nós falhamos é na quantidade de fibra. A dieta mediterrânica é naturalmente muito rica em fibra. Idealmente nós temos que andar entre as 25 e as 40 gramas de fibra por dia. Para lá chegar, nós precisamos de incluir muitos hortícolas, fruta, muitas sementes em praticamente quase todas as refeições. E porquê que a fibra é um dos pontos-chave da dieta mediterrânica nesta etapa da vida? Porque a fibra vai ajudar no intestino e o intestino tem um papel essencial na reciclagem de estrogénios e nós vamos ter um episódio só dedicado a isso. As fibras vão ajudar muito no controle das glicemias, a diminuir a resistência à insulina e a reduzir a fome emocional. E por isso vai ajudar muito na perda de peso. O que é que são fontes de fibra? Nós temos os hortícolas, a fruta, as sementes e as oleaginosas, as leguminosas e os cereais integrais. Estas fontes de fibra, se virmos bem, também são fontes de antioxidantes, que é outro dos pontos cruciais da dieta mediterrânica para esta fase da perimenopausa. Porquê? Porque ao diminuir o stress oxidativo e a inflamação, nós vamos reduzir o quê? Os sintomas cognitivos, por isso aquela perda de memória, nevoeiro mental, etc. Vamos reduzir muito o risco cardiovascular e vamos reduzir a resistência à insulina e, mais uma vez, ajudar para a perda de peso. E já que falamos de uma dieta antioxidante e anti-inflamatória, temos que falar das ervas aromáticas. Este é um ponto-chave da dieta mediterrânica também. Por isso, o uso de alecrim, orégãos, tomilho, salsa, coentros, hortelã, louro, o que vocês gostarem. É importante não só para dar sabor e ajudar até a substituir o sal, mas elas são verdadeiras centrais de antioxidantes e compostos anti-inflamatórios.
O alecrim, os orégãos, por exemplo, são riquíssimos em polifenóis, que vão combater a inflamação crónica, vão proteger as células, vão ajudar na saúde cardiovascular e ajudam também o nosso corpo a lidar melhor com estas alterações hormonais. Usar ervas frescas ou secas todos os dias é uma das formas mais simples e baratas de aumentar o poder antioxidante da nossa alimentação. Então, resumindo aqui, se nós queremos apoiar os estrogénios que estão em queda livre, reduzir os calorões, os fogachos, proteger o nosso coração e manter ossos fortes e controlar também a inflamação e o peso, conjugar a dieta mediterrânica com o aumento do consumo de fitoestrogénios é, sem sombra de dúvida, a base e a melhor estratégia que nós vamos ter à mão. Então, agora vamos começar com estratégias práticas. Como é que eu consigo incluir estas coisas todas no meu dia a dia? Muito simples. Vamos começar com os fitoestrogénios, por exemplo. Para termos doses terapêuticas das tais isoflavonas de soja, bastam apenas 2 iogurtes de soja por dia, ou então uma refeição com 200 gramas de tofu ou 100 gramas de tempê, já vão ter doses terapêuticas destas isoflavonas. Os estudos mostram que estas quantidades já vão ter um efeito real nos calorões e fogachos. Desde estudos que mostram um efeito moderado, a estudos que mostram uma redução destes sintomas entre 79% a 92%. Quase todos os estudos mostram que o consumo por via oral das isoflavonas, ou seja, por via alimentar, demora cerca de 12 semanas a fazer efeito. Por isso só temos que ter um bocadinho de paciência que a coisa depois funciona. Podemos usar também, paralelamente, 2 colheres de sementes de linhaça moídas por dia, 2 colheres de sopa. Existem estudos que mostram que esta quantidade faz com que nós consigamos ingerir uma quantidade de lignanas, que é outro fitoestrogénio, que existe quer na linhaça, quer no óleo de sésamo, e que ajudam muito na redução dos calores. Por isso podemos usar as sementes de linhaça moídas ou o óleo de sésamo, por exemplo, para temperar as saladas. As sementes de linhaça têm de ser moídas em casa, para conseguirmos ter as lignanas biodisponíveis. Por isso devemos comprar as sementes, moer em casa uma quantidade pequenina e guardar no frigorífico com uma tampa e renovar essa quantidade a cada 5 a 7 dias para termos sempre uma boa quantidade de lignana. Relativamente à dieta mediterrânica, como é que dicas práticas para nós conseguirmos usar isto no dia a dia de forma simples? 1. Usar sementes e ervas aromáticas em todas as refeições. Uma colher de sobremesa rasa de sementes, mais uma de ervas aromáticas. Podem ser as secas, aquelas de supermercado, não tem problema. Nas refeições principais, vamos começar a refeição com a sopa, mas antes do prato principal, comer um prato de sobremesa de salada ou legumes cozinhados. Depois, no prato, colocar mais um cantinho de salada ou de legumes cozinhados. Usar as leguminosas, o feijão, grão, lentilhas e ervilhas no prato e podemos usá-las como fonte de hidratos de carbono a substituir o arroz, a batata e a massa, quer a substituir a proteína, a carne, o peixe ou os ovos. Experimentar mais vezes o arroz integral ou, nas refeições como o pequeno almoço e o lanche, a aveia em flocos para ter mais fibra. E usar a fruta no final de todas as refeições. A dieta mediterrânica, quando aliada ao consumo de fitoestrogénios, vai formar uma combinação muito poderosa para ajudar em praticamente todos os sintomas da perimenopausa tardia. Nos calores, em todos os sintomas que vão piorar com a inflamação, como sintomas cognitivos, cardiovasculares, resistência à insulina e, consequentemente, o aumento de peso. Por isso, esta é uma combinação poderosa. Estas dicas todas são fáceis de introduzir no nosso dia-a-dia e vão ter um impacto brutal nos sintomas se tivermos a paciência de esperar ali algumas semaninhas. E agora, estratégias específicas para cada sintoma. Vamos começar com os calorões. Nós devemos evitar gatilhos como o café,
o álcool, comidas picantes e espaços, ambientes muito quentes. À noite, por exemplo, dormir com pijamas fresquinhos ou camisas de noite fresquinhas, manter o quarto fresco, usar, por exemplo, lençóis e fronhas de cetim, vestir-nos no dia a dia por camadas para podermos ir tirando e tentar estar em ambientes com ventiladores ou ar-condicionado. A prática de uma respiração profunda ou de yoga, os estudos mostram que ajuda a reduzir a intensidade destes calorões. Claro que manter um peso saudável faz toda a diferença, manter um estilo de vida ativo também vai ajudar a regular a temperatura corporal e a hidratação. Beber mais do que 2 litros de água por dia pode sim ajudar nesta regulação da temperatura corporal. Para o nevoeiro mental e a memória, dormir bem é o primeiro passo. Por isso, se há alteração do padrão de sono, nós temos que nos focar em melhorar a qualidade do sono. E eu no episódio anterior falei de alguma suplementação e dicas para melhorar o sono. O exercício físico é extremamente importante. 30 minutos de caminhada rápida ou treino de força por dia aumenta o fluxo sanguíneo cerebral e mais, vai ajudar a aumentar o BDNF. Lembram-se que eu falei do BDNF no início do episódio? Que é o fator neurotrófico cerebral. Outra coisa que é alguns nutrientes importantes, como o ômega 3, que tem nas sementes de chia, tem nos peixes gordos, o aumento de antioxidantes, então frutos vermelhos, vegetais folhosos, a proteína também vai ajudar na parte cognitiva. E a suplementação de ômega 3. Mas é preciso ter muito cuidado com esta suplementação. Devemos comprar um suplemento bom, de um bom laboratório, que tenha a filtração para os principais poluentes e metais pesados, e deve ser um suplemento que vem numa embalagem opaca. Isto é muito importante. Também o treino do foco. Fazer uma coisa de cada vez, fazer listas, desafiar o cérebro com novos hobbies, novas atividades e reduzir aquele multitasking. Isso é extremamente importante. Para a saúde cardiovascular, exercício físico é a melhor estratégia. O cardio, no caso, por isso a caminhada, a bicicleta, a natação é extremamente importante e a alimentação anti-inflamatória, por isso dieta mediterrânica aqui a entrar em peso para ajudar as doenças cardiovasculares. É importante controlar a pressão arterial, avaliar as análises de rotina para ver marcadores de risco cardiovascular e temos suplementos muito úteis na saúde cardiovascular, como o ômega 3, que já falamos, o arroz vermelho, os fitosteróides, a coenzima Q10. É preciso avaliar a necessidade destes suplementos que podem ser uma ajuda muito boa para reduzir o risco cardiovascular. Deixar tabaco e moderar o álcool, que são grandes inimigos para o coração nesta fase. Para a saúde óssea, muito importante falarmos de treino de força, exercícios de impacto 2 a 3 vezes por semana. Claro que não posso deixar de falar do cálcio, de fazer uma alimentação rica em cálcio, que para além dos laticínios temos a sardinha em lata, as sementes de sésamo, amêndoas, tofu, vegetais verdes escuros e leguminosas. Por isso estão a ver como dieta mediterrânica mais fitoestrogénios vão ajudar até na saúde óssea. E depois ter em conta os níveis séricos de vitamina D e perceber se a suplementação se faz necessária e em que dose temos que a fazer. E chegamos ao fim de mais um episódio. A perimenopausa tardia pode parecer, e é, na verdade, um turbilhão de sintomas e de emoções e de hormonas, mas também é uma oportunidade para cuidarmos de nós, se calhar como nunca cuidamos antes. Os estrogénios vão baixar, é certo, mas nós podemos assumir o controle com conhecimento certo, com o uso de fitoestrogénios, pequenas mudanças diárias e, quando necessário, apoio médico, nomeadamente na terapia de reposição hormonal, nós podemos atravessar esta fase com muito mais energia, clareza, qualidade de vida e saúde. No próximo
episódio, vamos ter um episódio só dedicado a um sintoma que incomoda muitas mulheres nesta fase, que é o aumento de peso e da gordura abdominal. Por isso vai ser um episódio só dedicado a isso, cheio de dicas práticas, e eu vou-vos mostrar porque é que o que funcionava até agora não funciona mais e quais são as estratégias certas. Enquanto isso, subscreve os meus canais, partilha com uma amiga que está na mesma fase e deixa aqui nos comentários qual é o sintoma que mais te incomoda agora. Obrigada por ouvires mais um episódio e até à próxima!